Deus abençoe, águias do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, reunidos para mais um programa, a qual Deus tem nos concedido estarmos aqui. Pela graça dele, nós estamos aqui. Está conosco novamente nesta noite o irmão Jonatas, o irmão Rafael e o irmão João Gabriel. Amém. Nós estaremos dando continuidade à questão que nós estamos trabalhando sobre demonologia. Trabalhamos 2 programas passados sobre estado físico. E pela graça de Deus entraremos agora no estado religioso. E assim Deus permitindo, espíritos sedutores e outras mensagens que o profeta nos trouxe. Mas antes vamos à saudação do irmão Jonatas. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satisfação estar aqui, poder compartilhar essas coisas. Nós temos um assunto muito bom aqui para nós falarmos. É um assunto que é da hora para nós descobrirmos que tem um espírito enganoso que vai enganar as pessoas. O irmão Brando diz que é uma proposta muito convidativa de demônios. E o irmão Brando chega a dizer que pessoas vão trair a Jesus sem saber. E são demônios que vão fazer isso, demônios especialistas. Então fique aí conosco aí que nós temos muita coisa boa para falar nesse programa aqui. Amém. O Rafael? Amém. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos, falando sobre a palavra. Nós pedimos que os irmãos fiquem em oração por nós, para nós darmos sequência nesses programas, porque nós estamos aqui falando sobre demônios, E hoje nós estamos enfrentando um mundo que é controlado por Satanás. Verdade. Então nós precisamos estar blindados com o Espírito Santo para falar sobre esse tema. Isso mesmo. Nós estamos aqui desmascarando Satanás, Amém. Suas táticas. Amém. Bom, João? Deus abençoe a todos os irmãos. Para mim é um grande privilégio estar mais uma vez aqui nessa noite. Como o Rafael falou, que os irmãos sejam em oração por nós. Estamos aqui desmascarando Satanás em uma era que 200 milhões de demônios foram soltos. Estão em todas as esquinas, em todos os lugares. Mas como meu irmão disse, nós estamos aqui buscando a cada vez sermos blindados mais e mais com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um em suas casas e que vocês possam ser ricamente abençoados em seus lares. Amém. Amém. Creio que Deus nos dará mais uma vez uma porção de sua palavra, nesses minutos. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, Amado Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, mais uma vez em um programa, Pai, a qual estamos levando mensagem ao lar de cada irmão, Senhor. Que o Senhor possa, através de nossas palavras, Senhor, nos tomar, Pai, e dizer aquilo que é agradável a cada coração, Pai, a cada alma, Senhor, receber isso, Senhor. Que não seja eu, irmão Jonatas, irmão João, irmão Rafael falando, Pai, mas seja o Seu Espírito Santo falando através de nós, Senhor. Usando nós, Pai, como vasos para entregar a mensagem a Teu povo, Senhor. Te pedimos, te agradecemos no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como os irmãos estão nos acompanhando uma série de programas sobre demonologia, nós trabalhamos hoje os últimos programas sobre estado físico, o inimigo trabalhando através das doenças, tirando a fé das pessoas, e cada vez que o profeta foi pregando essas mensagens, ele foi se aprofundando mais. Estamos chegando no estado religioso, um pouco mais profundo, as táticas de Satanás, a maneira que ele trabalha, como ele trabalha. Sim. Estamos, pela graça de Deus, mascarando todas as armas dele aqui. Vamos tomar 1 Samuel, capítulo 28. O profeta usou essa escritura na mensagem Estado Religioso. Eu gostaria de ler com os irmãos esta escritura. Começando a partir do versículo 6. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Diz assim: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Lumim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tem espírito de feitiçaria, para que eu vá a ela e consulte ela. E seus criados lhe disse: Eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul disfarçou-se e vestiu de outras roupas e foi com ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhes disse: Eis que tu subas o que fez Saul? Eis que tu sabes o que Saul fez? Como tem destruído a terra dos adivinhos e encantadores? Porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isto. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E ele disse: Faze-me subir a Samuel.
Vendo, pois, a mulher, a Samuel gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que tens me enganado? Pois tu és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, o que vês? Então a mulher lhe disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Como é a figura? E ela disse: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entretanto, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o seu rosto e se prostrou. Até aqui. Nós podemos perceber, irmãos, que o profeta, tomando essa escritura, quando nós, irmãos, aqui lemos na mensagem da monologia, o profeta fala que o inimigo consegue, de várias formas, entrar e enganar as pessoas. Sim. E uma das formas que ele mais engana e está enganando o povo na atualidade é na religião, no estado religioso. Entendeu? Todas as vezes que nós vemos aqui, nós estamos aqui Samuel era um homem que tinha caído da graça de Deus. E Deus tinha rasgado o seu reino dele e entregado a Davi. Né? E Samuel já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Samuel nem por sonho, a Bíblia fala, nem por sonhos, nem por profeta, nem por urumim. Saul. Não conseguiria mais ouvir a voz dele. Então ele recorreu a uma feiticeira. Então nós temos que saber e outra coisa, por que ele recorreu a uma feiticeira? O profeta fala que o inimigo conhece a Deus. O diabo conhece a Deus tanto que quando ele crê, estremece. Sim. Entendeu? Então é a forma que ele tem para enganar o povo dessa maneira. Então, irmão Jonatas, dando início ao nosso tema, diga o que há em seu coração, irmão Jonatas. Primeiramente, irmãos, é bem importante nós falarmos quem são esses demônios. Quando eles começaram, quando que as obras deles começaram, aonde eles foram, eles tiveram o seu início ali nas suas obras, né? A Bíblia nos fala sobre uma terça parte das estrelas, que são os anjos, que seguiram o anjo da luz, que era Lúcifer. Eles foram atrás de Lúcifer, naquele engano de Satanás. O irmão Brana fala que esses anjos, eles foram julgados por Deus e se tornaram anjos caídos. Ou seja, demônios, eles são anjos. Olha que coisa. São anjos sobrenaturais. Eles têm aqueles mesmos poderes, assim, dos anjos mesmo. A diferença é que os anjos, eles têm o poder assim, da velocidade da luz, de atravessar as paredes. Eles têm isso. Esse poder ele tem, como os anjos têm também. Mas a diferença entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás é que o capitão deles tem poderes diferentes. Né? Os anjos de Deus tem um capitão chamado Jesus Cristo que não tem nada que impeça ele. Então são anjos sobrenaturais, eles têm esses poderes, eles entram onde eles querem, né? Eles não obedecem a ninguém. Eles são convictos do que eles fazem, têm poderes, né? E o irmão Brano até chega a dizer assim que muitas vezes a gente fala que conhece a Deus. A gente conhece talvez o diabo, a gente fala, mas o irmão Brano diz assim, a gente não sabe quando a gente tiver cara a cara com esses espíritos. Eu quero ler aqui um parágrafo aqui para os irmãos. O irmão Brano diz assim na mensagem Tua Palavra. O irmão Brano diz assim, muitas pessoas falam de Deus, e o que é incrível para mim, amigos, é que muitas vezes as pessoas que falam de Deus sabem tão pouco sobre Ele, vê? Eles falam disso eles conhecem isso como uma alegria e sabem que estão salvos. Eles são. Mas quando se trata de lidar com as coisas espirituais, vê, essa é uma fase totalmente diferente. Não tem nada a ver com aquela alegria que vem de Deus. Olha que coisa que o Bruno está falando aqui. A alegria é como, eu diria, as bolhas em cima da água. Isso é maravilhoso. É bom dançar na bolha, como diríamos, para se alegrar e as bênçãos caírem sobre você. Mas quando você fica cara a cara com espíritos, ora, é diferente. Você ficaria surpreso. Isso mesmo. Esses demônios, assim como os anjos, eles entram dentro da sala das pessoas, eles entram dentro do quarto, eles fazem suas viagens na terra, como Satanás tinha dado uma viagem no tempo de Jó. Eles fazem suas viagens, têm poderes de andar na velocidade da luz. Eles entram, tem legiões, né? O Mombrana fala assim, de legiões que habitam numa pessoa só. E se você olhar na Bíblia, né, os romanos falavam assim, uma legião de exército. Uma legião de exército era de 2.000 a 6.000 homens. Agora para e pensa. De 2.000 a 6.000 demônios numa pessoa só. Era que estava no maníaco de Gadara. Então esses demônios... Agora, um ponto bem importante que eu quero deixar, né, eu já deixo os irmãos falarem,
esses demônios, eles são impotentes, observa isso, eles são impotentes se eles não tiverem um corpo para habitar. Eles só têm poder quando eles habitam num corpo. É verdade. Entendeu? Agora, assim, nós temos visto em filmes aí sobre invasão alienígena. Um tempo atrás, eu não lembro qual filme, ou era um desenho que eu tinha visto, que era um filme, agora que eu lembrei, era um filme, e se eu não me engano, chamava Homens de Preto. E aí tinha alguns alienígenas que entraram na Terra, só que eles se disfarçavam de algumas autoridades. Então parecia um ser humano, mas era um alienígena que estava ali. Olha que coisa! Como que Hollywood faz as suas profecias satânicas? Então ali eles mostravam, inclusive até tem um filme que tá para lançar aí, de heróis, que tem um personagem lá que ele é um alienígena, mas ele consegue se transformar em todas as pessoas que ele quiser. Agora isso é profecia de Satanás que Hollywood está fazendo. As pessoas olham, acham lindo, fofinho, acham bonito o que Satanás está fazendo lá. Mas sabe o que está acontecendo agora? Invasão alienígena também. Demônios dentro de pastores, demônios nos presidentes, verdade. Demônios... Agora, olha só como que eles são inteligentes, eles são especialistas, esses demônios. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque o irmão Brana disse que a maneira de nós conhecermos Satanás, nas suas armadilhas, né, nós temos que ter discernimento de espírito. Porque a coisa é muito parecida com o real. Sim. Né? É muito parecido com o real. Mas eu vou continuando meu raciocínio, eu vou deixar os irmãos ir falando, e conforme for, irmão Gabriel, a gente vai conversando junto aí sobre esses temas aí. Amém. Como o João está falando nessa questão de invasão dos Estados Unidos, o profeta fala numa das mensagens, ele diz assim, que um filme só é lançado à base de inspiração satânica. Então, tudo que eles lançam já tem que ter tido uma inspiração para aquilo ter acontecido. Sim. Eles sabem, o inimigo não faz coisas por acaso, o inimigo não trabalha com coisas por acaso. Tudo por detrás há um propósito, há uma maneira de trabalhar. E hoje o que mais nós vemos são homens, o profeta fala, são homens que dizem ter um Espírito Santo, que pegam uma plataforma e começam a pregar, mas tem um demônio dentro da alma. Verdade. Isso é complicado, né? Entendeu? As pessoas... uma coisa muito importante que ele fala, Deus toma o homem. Observem isso, irmãos, em casa e aqui nós estamos mostrando. Ele fala assim, Deus toma o homem. Deus usa o homem, mas Deus não toma o seu espírito. Satanás toma o homem. Satanás usa o homem, mas não usa o seu espírito. Então, há um demônio dentro da alma que a pessoa tem que discernir se tem um demônio ou tem Deus ali e buscar para ver se aquilo sai. Sabe um ponto bem interessante, irmão Gabriel? O irmão Brana diz assim, que quando você começa... Como o Brana diz, né, eu não separei o que parar, mas o irmão Brana diz assim, quando você começa a se enredar com o mundo, com as propostas convidativas que tem, quando você começa a duvidar da palavra e começa a se enredar com o mundo, olha só, você começa a se enredar com o mundo. O irmão Brana diz, um demônio se apossou de você. Tremendo. Bom, Rafael? Só para... no assunto como nós estávamos falando lá, né, que demônios eles são como os anjos, aí o profeta ele cita isso aqui na própria mensagem em estado religioso, na demonologia, lá no parágrafo 43 ele diz assim, ó, agora tomando esse assunto sobre demonologia e falando a respeito de demônios, agora pessoas que vocês dizem demônios, rapidamente eles começaram a pensar, algum fanatismo ou algo, mas observe, mas os demônios são simplesmente reais como os anjos. Eles são simplesmente reais, né? E antes de eu compartilhar alguns parágrafos aqui que eu queria ler, para os irmãos terem uma base, né? O que é demonologia e estado religioso, eu não poderia deixar de agradecer o irmão Lucas, né? O Lucas Nascimento. Estava estudando esse assunto, né? Sobre demonologia, eu estudei todos os estados. Esse estado religioso foi o que eu mais tive dificuldade, assim, para entender, assim, né? Aí eu fui pedir ajuda pro irmão Lucas, ele super gente boa, me atendeu, né? E também o irmão Jorge Lima. O irmão Jorge Lima, se eu não me engano, há 2 dias atrás, um dia eu mandei mensagem para ele perguntando qual que era a visão dele sobre o assunto, né? Aí ele foi lá, leu a mensagem de novo para poder me explicar a visão dele, né? Então, que Deus continue abençoando o irmão Lucas e o irmão Jorge aí de Brasília, né? Nós somos todo um time, né? Se nós ganhamos aqui, eles estão ganhando lá também. Então, eu quero deixar aqui
alguns parágrafos na mensagem de estado religioso, né, demonologia, começando lá no parágrafo 112, né, porque esses demônios são demônios que se apoderam da pessoa, né, às vezes as pessoas elas acham que só porque elas vão à igreja ou vão ao culto, elas acham que estão cheias do Espírito Santo, mas aquilo pode ser um espírito religioso, né, e é nesse ponto que nós devemos tomar cuidado, né. É verdade. Então, lá no parágrafo 112, né, se os irmãos quiserem acompanhar no celular também, o profeta diz assim, ó, deixe-me parar somente um minuto para trazer esta demonologia somente um pouquinho. Ele era um demônio, mas ele estava em perfeito contato com o mundo espiritual. Veja, demônios em contato com o mundo espiritual. Agora, hoje há muitos espíritas que realmente sabem mais do mundo espiritual do que as pessoas que as quais professam a si mesmas cristãs. Ainda que seja um demônio. No tempo da Bíblia, isto era a mesma coisa. 103, né? Agora, Jesus estava aqui na terra, lá estavam seus mestres e sábios e professores. Alguns dos melhores que havia saído lá dos melhores seminários do que possamos produzir hoje. Santos, homens de reputação. Eles tinham que ser, se fosse encontrado um levita, ele tinha que ser encontrado irrepreensível, justo em todas as maneiras. E ainda assim aquele homem sabia a respeito de Deus, tanto quanto o coelho sabe a respeito de sapatos de neve. Quando Jesus veio, ele falhou em reconhecê-lo. E ele chamou Jesus de demônio. Ele disse, ele é Beelzebul, um príncipe do diabo, isto é certo. Lá no 114 ele diz assim, ó. E aqui o mais baixo tipo de demônio, que tinha amarrado um homem lá no sepulcro. E tudo mais, eles acharam o diabo. Ele mesmo disse, nós sabemos quem és tu. Tu és filho de Deus, o Santo, isto é certo? Feiticeiros e adivinhadores, demônios, o reconheceram como filho de Deus, enquanto educados, pregadores, seminaristas, teólogos o reconheceram como Beelzebul. Qual estava certo, o diabo ou o pregador? O diabo estava. Irmão, isso não tem mudado muito hoje. Eles reconhecem o poder de Deus. Aí lá no 115 ele diz assim, ó. Não importa quanto ensinamento você possui, você pode repercutir aquilo que em você. Deus não está em grandes palavras. Deus está em um coração honesto. Você pode cantar ou falar com palavras pomposas, como eu não sei o que. Aquilo não te traz para mais perto de Deus. Você pode ficar ali de pé, praticar como repetir seu sermão e dizer estas coisas. Aquilo não te traz para mais perto de Deus. Você pode saber o dicionário, até mesmo dormir com isto continuaria a não te trazer para perto de Deus. Humilde coração submisso, em simplicidade é o que te traz para perto de Deus. E isto é verdade, amém? Um coração humilde, Deus ama. Não importa se você não sabe seu ABC, isso não faz diferença alguma. Somente um coração humilde que Deus habita e um coração humilde. Não em educação, não em escolas, não em teologia, seminários em nenhum desses outros diferentes lugares, nem em palavras pomposas ou lugares de classe. Deus habita no coração humano. E o mais baixo que você pode se quebrar e mais simples, você pode se tornar o maior no ponto de vista de Deus, né? Então, eu vou explicar esses parágrafos que eu li aqui, né? O Umbrana fala, né, que esses espíritos no estado religioso, esses demônios, muitas pessoas hoje elas vão à igreja, né? Elas escolhem a igreja pela aparência, assim, vamos dizer, né? Elas estão passando pela rua e vê uma igreja bonita ali, né? E fala, o pastor fala bonito. É aí que o irmão Gabriel entra, o que o irmão Gabriel falou, né? Tem que ter o discernimento de espírito para saber se ali está o Espírito Santo ou aquele demônio religioso, né? Porque o diabo hoje, esse espírito religioso, ele está dentro das igrejas, tentando se infiltrar ali para entrar dentro da mente das pessoas, para elas acharem que tem o Espírito Santo, né? E que nem o irmão Brana cita aqui, né? O diabo, muitas pessoas falam à igreja, falam, eu creio na mensagem, mas o diabo ele também crê, né? O diabo ele também crê na mensagem. Sim. Crê que estremece, né? Exatamente. O profeta até contou uma história, mano, Jonas. Ele fala assim que ele não entendia, quando ele estava pregando essa mensagem, ele não entendia uma coisa, até se questionava com os pentecostais, que uma certa vez ele foi a um local, e neste local ele estava vendo as pessoas se avivando, as pessoas se rejubilando, as pessoas caindo no chão, rolando, falando em línguas e profecias.
ele falou, nossa, que povo animado, né? E voltou na outra vez, de novo. Ele viu 2 homens. E 2 homens foram tomados em línguas e começaram a falar em línguas e começaram a... Um interpretava, o outro falava. E ele falou, nossa, Deus ele está abençoando aqueles irmãos. Ele chegou perto deles. E quando ele chegou perto de um dos homens, ele pôde sentir que aquele homem não tinha nada. Viu a vida dele, ele tinha sua família, tinha seus filhos, tudo tranquilo, como se pode dizer. E quando ele foi próximo do outro homem, o homem estava vivendo em adultério, estava vivendo em prostituição, estava com a vida toda destruída, mas mesmo assim estava caindo, estava ali interpretando e falando em línguas. Aí ele se questionou e falou assim, Deus, por que isso acontece? Qual o motivo disso estar acontecendo? A palavra do Senhor é santa, a palavra do Senhor é sincera. Aí Deus tomou ele em um dos dias depois e disse que quando cai a chuva, cai para 2 espíritos. Então nós podemos estar um com o outro aqui, podemos estar na igreja, podemos estar rodeados de pessoas e pessoas estarem endemoniadas e não saberem. Sim. Elas recebem a palavra, assim como Satanás recebe a palavra, porque eles creem, eles sabem que Deus é a verdade. Entendeu? E quando eles recebem a palavra, eles não conseguem mudar de vida, porque pelo fruto você reconhecerá quem é a pessoa. Sim. Você reconhecerá, você tem um espírito de Deus, um espírito satânico na alma da pessoa, porque só pode ter um dos dois. Não existe um terceiro, um meio termo, ou uma coisa diferente ali. Ou você aceita Deus, ou você está com um demônio na alma. Essa é a realidade. Essas são coisas duras, são coisas de ouvir, mas essa é a verdade. Nós não podemos brincar com Satanás, ficar escondendo e tentar abafar certas coisas. Nós temos que mostrar quais são as armas que Satanás trabalha, do que ele trabalha, e nós temos que provar que nós temos uma palavra para desmascarar ele em tudo. Amém? Bom, João, não vou tomar muito tempo. Isso que os irmãos estão falando é pura verdade. O irmão Brano, no primeiro selo, ele fala bem assim, que hoje em dia as pessoas não querem mais saber se você é um cristão, querem saber de que igreja eu sou, querem apenas o nome e não realmente manifestar aquilo. Isso. Verdade. Eu só queria dar um ponto aqui, para o irmão começar. Talvez alguém assiste o programa e fale, mas o que esses jovens aí estão falando de demônio, né? O que eles têm aí para falar de demônio? Qual a experiência? Eu queria deixar aqui que é o seguinte, Deus ele confia na mão de jovens, e se você for nas escrituras, você vai ver que Deus confiou grandes coisas na mão de jovens. Sim. Entendeu? Deus confiou na mão de um menino de 12 anos derrotar um gigante, que estava endemoniado aquele homem lá. Deus confiou na mão do menino governar uma cidade, um reino, né? Um país, o rei Josias. Então, assim, Deus dá na mão de jovens, inclusive, expulsar demônios. Sim. Entendeu? Nós estamos aqui trazendo esse estudo aqui, mas nós estamos tendo a nossa experiência, nós temos a nossa consagração, e é isso que é importante para o jovem mesmo, para derrotar os inimigos. Então, talvez venha um espírito e fale assim, mas jovem vem falar de demônios, mas pelo contrário, Deus dá responsabilidade na mão de jovens. Na mão de jovens, Deus dá responsabilidade, inclusive, nem demônios têm direito de tocar na vida de um jovem se ele está consagrado com Deus, né? Mas, João. Eu quero apenas ler um parágrafo bem curto aqui, como o Bruno fala na mensagem, demonologia mesmo no estado religioso. No parágrafo 80, se os irmãos quiserem me acompanhar, o Bruno diz assim: muitas vezes temos declarado pessoas serem cristãs quando dizem, creio em Jesus Cristo. Ora, os demônios creem na mesma coisa e tremem. Isso não é sinal que você é salvo. Qualquer noite dessas quero tratar sobre eleição. E quando você ver algo que significa salvação, está vendo? Não é nada que teve a ver com isso em primeiro lugar. Ou por último, nada que você possa fazer a respeito. Deus salva o homem incondicionalmente. Só até aqui. Só vou ler mais um parágrafo aqui na mensagem Shalom, para mim poder dizer minha parte aqui. Está aqui no... Deixa eu encontrar o parágrafo aqui, está lá marcado aqui rapidamente. No parágrafo 93, um pouquinho mais acima, o irmão Brando diz bem assim, Jesus disse, eu sou. Mas Judas duvidou dela, entretanto, era para estar andando na luz. Veja, a luz aqui em cima não importa. É a luz aqui embaixo que conta. A gente vê as pessoas querendo se mostrar cristãos apenas por fora, mas como nós falamos em um programa, mas quando sai da igreja, tem companheirismo com o marido do mundo. E ainda não se desprendeu. Ela está apenas demonstrando que ela é algo, só que ali dentro não tem nada disso e tem um demônio ali dentro. Exatamente. Daí o irmão Brando diz, a luz aqui de cima anda e tem companheirismo e tudo máximo, mas quando o verdadeiro poder de Deus entra, não pode voltar a essa semente morta, refletirá numa denominação. Mas quando ela está aqui embaixo, uma semente genuína, predestinada, quando essa luz desce aqui e mostra toda a escuridão afastando de você,
e põe você em comunhão com Cristo, foi Ele que lhe deu vida antes da fundação do mundo. Caso contrário, você nunca verá o que Deus diz. Então, olha o que o Brana fala. O que importa é a luz que nós temos aqui dentro. O Espírito Santo está aqui dentro. Não o que nós demonstramos. O Brana chega a dizer, Caim era um homem melhor do que Abel. Só que ele foi e quis apresentar apenas as coisas que ele mesmo fez, que ele mesmo plantou, e não entendeu o mistério do sangue. Caim Entendeu? era religioso. E Caim era religioso. O Brana, nessa mesma mensagem, ele diz também, Esaú era um homem melhor do que Jacó. Entende? E quem que Deus mudou o nome? Exatamente. Então nós vemos isso, o quão perigoso é, e o quão, o Brana diz, né? As duas vinhas, elas são tão parecidas e só podemos diferenciar pelos seus frutos, né? Vamos falar alguma coisa? Não. Assim. Mas você vê como esse espírito, ele é perigoso e ele está, às vezes a gente fala muito sobre as denominações, mas nós vemos que está dentro da mensagem também. Pessoas se dizendo ser da mensagem e tudo mais, mas só que por dentro ele não tem nada disso. Agora eu quero falar. O irmão estava falando ali de Esaú e Jacó, né? Que nem o senhor citou lá no início, acho que foi o senhor citou, né? Que o que importa é o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro, o Espírito Santo, e Satanás ele não pode mexer, né? Isso é importante porque é o seguinte, nós falamos aqui sobre o espírito físico, né? Sim. E Satanás ele consegue entrar no espírito físico, no corpo, né? Sim. Ele consegue entrar no espírito, ele bagunçar ali os 5 sentidos na mente, né? Que os sentidos do espírito é da mente, né? Sim. Os sentidos da mente. Ele consegue entrar, ele consegue fazer as suas bagunças aí no corpo, mas o perigo é ele entrar na alma, é o que os irmãos estão falando. Né? Agora, o Espírito Santo na alma, agora, por exemplo, se o Espírito Santo está na alma, Satanás ele consegue entrar no corpo, ele consegue fazer um embaraço ali no espírito. Por exemplo, uma pessoa que está com câncer, mas tem o Espírito Santo na alma, o diabo a única coisa que o diabo vai fazer é conseguir levar ela para o céu com uma carruagem, porque é a única coisa que ele pode fazer. Verdade. Ou então, ela com o Espírito Santo, ela consegue ser curada daquele câncer. Agora, por exemplo, a pessoa está sã no corpo, mas tem o demônio na alma, aí que é a morte verdadeira. Exatamente. Não, e você vê como esse tema é um tema muito atual. Nós vemos, por exemplo, a profecia. A profecia que o Brandon chega a dizer aqui, que os demônios eles são muito religiosos. Você vê, às vezes nós vemos pregadores aí fora fazendo profecias. Nós também temos as profecias. Você vê como é igual, mas só que uma está debaixo do espírito errado. Tá certo. Então, até profecias eles dizem, mas isso não significa nada. É apenas um espírito religioso ali. Exatamente. Isso é muito forte. Vou passar a palavra aqui de volta para o irmão Gabriel. Amém. Eu estava, o Jonas falando isso, os irmãos falando aqui. Quando a gente vem e fala sobre demônios, temos que olhar quais são as maneiras dele entrar através de uma pessoa. Existem 5 sentidos no corpo, existem 5 sentidos no espírito. Para ele poder ter acesso à tua alma, ele precisa de uma dessas janelas do corpo para poder entrar. Que são tato, olfato, paladar, visão, audição. Então ele só pode entrar ali dentro através de uma porta aberta. Sim. Então se ele conseguiu entrar ali dentro, alguma coisa você deixou aberta. O senhor permite não parágrafo aqui, irmão Brano, nessa mensagem diz bem assim, no parágrafo 194, no estado religioso. Agora, aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. Isto é uma parábola. Aqui em cima está outro espírito, o Espírito Santo. O espírito de um homem em Cristo Jesus. O Espírito Santo influencia sua igreja neste estado mortal. Agora no 195, o Morão diz assim: o diabo, através destes espíritos, influencia um homem. Agora, olha, os seguintes são anjos. O seguinte é Deus. Agora, cada mortal aqui é influenciado por um destes mundos. Vê o que eu quero dizer? Nós somos influenciados por estes mundos. O irmão Brando diz: o diabo, através desses espíritos, influenciam um homem. Então nós vemos exatamente isso, irmão João. Nós vemos que Satanás consegue, de várias formas, achar brechas no homem. Pelo homem deixar desse espaço. Eu creio assim, que quando uma pessoa é cristã, sempre permaneça cristão. Busque. Como você consegue adquirir o Espírito Santo? Nós já dissemos no programa passado, eles vamos dizer. Através da palavra. É a única forma que você consegue ter o Espírito Santo dentro da sua vida. E o que você está fazendo para ter o Espírito Santo? É verdade. Não basta apenas você ir na igreja, você sentar no culto e ouvir bons sermãos. Não basta você apenas ouvir pregações de pessoas, dar dízimos. Ele vai na igreja todo dia também. Todo culto ele está lá. Exatamente. Todo domingo. Ele está até mais que muitos irmãos que faltam na igreja. Essa é a verdade. Exatamente. Ele está lá. É coisas duras de se dizer, irmão, mas nós não podemos, não é tempo de ficarmos brincando mais de sermos cristãos. Nós temos um Espírito, nós conseguimos ver esse Espírito dentro de nós temos que clamar por Deus, por misericórdia, para que esse Espírito saia. Porque uma vez que ele entra, irmão, na tua alma,
é doloroso as coisas que ele faz você passar. Você vem na igreja, você ouve um sermão, você ouve uma boa pregação, mas aquilo não consegue entrar, não consegue ter mudança. Porque o que o espírito tá lá dentro é o espírito errado. Então você tem que lutar, e a dor é doída, é árduo, é difícil demais de você conseguir tirar aquele espírito. E um outro ponto aqui, só acrescentando, irmão Gabriel. Se a pessoa foi liberta, ela teve o batismo, ela conseguiu ser liberta, e ela não busca mais do Espírito Santo, a casa fica vazia. E como Satanás, o demônio, ele é impotente se ele não tem um corpo, ele vai sair buscando assim um corpo para ele habitar. Se ele não encontrar, ele vai voltar naquela casa que está vazia. Exatamente. E aí daí ele volta com 7, daí fica pior a situação. Por isso que quando a gente está recebendo a santificação, justificação, santificação, busca o batismo do Espírito Santo, busca o enchimento, porque quando ele voltar vai ser complicado. Exato. Não, e até mesmo nós vemos esse espírito em realmente pessoas boas, né? Nós vemos pessoas, elas fazem atitudes boas, você vê pessoas dando toda a sua fortuna para lugares e tudo mais, aí vão em vários países, doam alimentos, essas coisas, só que aquilo é uma coisa boa, é bom, mas o espírito está ali dentro, é apenas o espírito religioso, mostrando o que está por fora, mas o que está por dentro é um demônio que está ali, não é o Espírito Santo. Exatamente. O profeta, vocês não parágrafo aqui, o profeta diz assim, 212 na mensagem de Demonologia e Estado Religioso, ele diz assim: e hoje, meu prezado amigo cristão, demônios estão operando por todos os lados. O Espírito de Deus está se movendo direto por outro lado, para neutralizar isso toda vez. Observe, então, Deus não está parado. Deus não está vendo o demônio agindo, Deus não está parado. Qual que é o parágrafo? 212. Ele enviou uma mensagem nos últimos dias que tem poder. Nós cremos na palavra de Deus. Nós confiamos, nós temos poder para repreender Satanás e colocar debaixo de nossos pés. Verdade. Não existe espírito mais forte que a palavra. O demônio não é mais forte que Jesus Cristo. Não. Todos os pecados já foram pagos. Nós já tomamos semana passada nos programas sobre o estado físico, quando ele consegue colocar uma pessoa de cama, consegue colocar uma doença na pessoa, mas no cristão é o máximo que ele consegue fazer. Porque quando o cristão está selado por dentro pelo Espírito Santo, tudo que vier para ele, irmãos, é só Deus provando a sua fé. Como Jó era um homem selado pelo Espírito Santo. Jó era um homem que Deus permitiu Satanás ir até ele e tocar na sua saúde. Tocou nos seus bens, tocou na sua saúde, mas ele era um homem posicionado, ele era um homem que ele sabia em quem ele cria. Ele sabia onde estava colocando os seus pés. O inimigo não está procurando pessoas que estão sabendo onde coloca os seus pés. Ele não habita nesse tipo de pessoa. Ele habita pessoas que ainda não reconheceram Deus em sua palavra. Verdade. Porque é necessário você reconhecer Deus, é necessário você aplicar aquilo na tua vida como um sinal, e é necessário você estar selado pelo Espírito Santo para não sofrer, não ter um demônio em sua alma. Exatamente. E o profeta começa dizendo aqui, 212 ainda, e aí está, os jornais, revistas, todo lugar estão declarando isso. Observem, não conseguem ver o que é? É o prenúncio de um grande confronto que em breve vem entre Deus e o diabo. Fique do lado de Deus, esteja correto em seu coração. 214 diz assim: você está vendo o que eu quero dizer a respeito de demônios? Eles estão operando, são muito religiosos. Religiosos do mesmo jeito. Vão à igreja todo domingo, recitam um credo apostólico e cantam doxologia. Que coisa! Tão religiosos o quanto possam ser. Ele dizendo no começo dessa escritura, ele diz assim, que se possível, eles são tão parecidos que se possível, enganaria até os eleitos. Se o irmão poder ler o 215, que é bem interessante. Né? Exatamente, Irmão reverendo, Brana, o que quer dizer esta é a verdade? Observe o que o profeta disse aqui, irmão Jonatas. Foi esse tipo de espírito que pendurou Jesus Cristo na cruz. E Jesus disse: sois do vosso pai o diabo. Então observem, uma coisa, irmãos, observem isso. Quem crucificou Jesus era quem alegava ser filho de Abraão. Exatamente. Que tinha os seus ensinamentos, que para ser um sacerdote daquele tempo, irmãos, não podia ter uma unha quebrada, não podia ter um defeito, não podia ter nada, tinha que ser nascido em casa santa, ser educado desde a infância, tinha que ser dentro dos padrões da Bíblia. Olha o tão religiosos que eles eram, e assim mesmo não reconheceram quando Cristo veio na terra. Que no aperto, quem vai perseguir a gente vai ser os homens mais religiosos, assim, as pessoas mais religiosas que vai nos perseguir. Exatamente. E observe, para nós caminharmos para o encerramento, gostaria de continuar lendo aqui, o irmão diz assim, 215, foi esse tipo de espírito que pendurou Jesus Cristo na cruz e disse: sois do vosso pai o diabo. 216, alguns deles disseram: a Rússia é o anticristo. O profeta diz: nunca. A Rússia não é o anticristo.
O anticristo vai ser tão religioso, Muito bom isso. tão religioso que enganaria, se possível, irmãos. Não é possível, porque nós temos a abertura da palavra agora. Amém. Mas, se possível, enganaria até os escolhidos. Lembre-se, Deus toma o seu homem, como eu disse no começo, Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. O diabo toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Agora está aí, faça o que bem entende. Então observe, Deus não pega um homem e força o homem a ele ser cristão. Satanás não pega o homem e força ele a ser de Satanás. Você tem um espírito, você tem um livre-arbítrio dentro de você, de você olhar aqui e falar, Senhor, eu não estou enquadrado nas Escrituras, Senhor. Você ser humilde, ser sincero e pedir perdão a Deus por algo que você fez e deixou o Espírito entrar na tua vida. Porque, irmãos, é muito doloroso você ter um demônio na alma, você ouvir a mensagem, você chegar no altar e chorar, porque o profeta fala que demônios choram. Eles choram quando ouvem a palavra, porque eles creem, eles sabem que não é a verdade. São anjos caídos, né? Eles eram anjos antes. São anjos caídos. Então eles chegam nos altares, eles choram, eles oram, eles imploram e saem e têm a vida da mesma maneira que entrou quando na igreja. Aquilo não produz mudança. Você quer reconhecer aonde está Satanás? Vê os frutos que estão produzindo. Perfeito. Verdade. Você quer saber como é que é as obras dele? Vê os frutos que estão dando. Enquanto você não reconhecer e ter humildade para Deus, tirar aquilo de você, o inimigo não vai sair. Não são coisas fáceis de se ouvir, irmão, mas vocês estão pregando demonologia, vocês estão pregando isso, aquilo, outro. Mas é o profeta que diz, nós estamos baseados na mensagem do profeta. Sim. O profeta diz, e nós cremos, e assim nós iremos fazer da maneira que ele diz. Amém. E se o inimigo não sair, irmãos, outra coisa que ele fala, se você ver algo no seu irmão, não critique o seu irmão, ore por ele. Ore por ele. Unam-se, oram para expulsar demônios. Unam-se, tenham uma vida consagrada, tenham uma vida baseada em jejum e oração. Porque, como nós temos, é só a caça de demônio que sai desta forma, com base de jejum e oração. Bom, Jonatas, nas suas... Eu só queria o parágrafo que o irmão Rafael leu, aquela hora, irmão Rafael. Qual foi o parágrafo mesmo? Eu tinha lido lá no 112, tinha começado, aí eu li até o 115. 112, aqui o irmão Rafael leu um parágrafo aqui bem interessante. No 114, ó. Irmão diz assim, aqui em o mais baixo tipo de demônio que tinha amarrado um homem lá nos sepulcros. Então o irmão Branco fala assim, o mais baixo tipo de demônio. Então você vê assim, que tem uma hierarquia de demônios. Tem hierarquia. Esse daqui que tinha amarrado o homem no sepulcro, que ele ficava se cortando, ficava se batendo, a briga deu uma força nele, esse é o tipo mais baixo. Eles são os menos inteligentes, vamos dizer assim. Mas o que nós estamos falando aqui, nesse programa, é uma classe mais alta. São os que são educados, são pregadores, seminaristas, o irmão Brandon fala aqui, teólogos, e ainda reconhece Jesus como Beelzebul, né? Essa é a classe mais inteligente, que está atrás do púlpito, que consegue influenciar uma massa de pessoas a levar para o inferno. É isso que é o espírito religioso. O espírito físico é fácil de você identificar. A pessoa está doente, você vai lá e expulsa o espírito. O preocupante é o espírito religioso, esse é o pior que tem. O pior dos espíritos é o espírito religioso. Verdade. Porque ele mata, né? Os irmãos lembram aquela história lá, daquele sapo lá, que eles falam assim, você coloca um sapo dentro da água gelada lá e põe ele no fogo. Você vai esquentando a água, como o sapo ele tem uma característica que ele vai mudando o seu corpo de temperatura, a água vai esquentando e ele continua lá. Ele vai se adequando à temperatura da água. Até que vai chegar um ponto em que ele não consegue, ele está tão fraco, de tanto gastar energia adequando o seu corpo, ele está tão fraco quando a água estiver muito quente, ele não consegue pular para fora. É assim que é o espírito religioso, ele vai te acostumando, vai fazendo as coisas em volta de você, vai ficando bonito. É aquela coisa, mensagem bonita, educados, bonito. Quando você vê que você gastou tanta energia naquela coisa ali, que você não consegue pular mais para fora. É esse o perigo. Então, assim, para me encerrar aqui o meu ponto, é o seguinte. Esses demônios especialistas inteligentes, eles são confiantes em enganar homens sem revelação. Você vê que aquele espírito que se apresentou diante de Deus lá no tempo de Micaías, ele falou assim, pode deixar que eu vou lá e eu vou enganar eles. Porque não tinha revelação. Mas quando ele bate de frente com uma pessoa que tem revelação, que está com a abertura da palavra no coração, na alma, ele encontra resistência, ele não dá conta. Quem não tem revelação é fácil esse demônio enganar, mas quem tem revelação o negócio é difícil. Amém. Bom, Rafael? Amém. Só para dar meus encerramentos, queria apenas deixar um conselho aqui, né? Que você busque o Espírito Santo, né? Porque esse tá, como nós citamos aqui,
Satanás ele pode entrar com demônios no estado físico, ele pode atacar sua saúde, ele pode atacar ali os 5 sentidos ali. Mas a única coisa que ele não pode tocar em você é o que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Porque esses demônios, eles também creem na palavra. Então não busque somente ir à igreja, cantar cultos ali, porque nós lemos aqui, esses demônios eles estão todo dia na igreja também. Mas nós temos que buscar ter uma real experiência com o Espírito Santo. Porque isso o diabo ele não pode tocar, né? Porque nós temos aqui que se fosse possível enganaria até os escolhidos. Então, Satanás, ele não vem com uma palavra totalmente falsa, porque senão estaria muito na cara, né? Mas é isso que as denominações pregam, né? Satanás, ele tem 99% de verdade, mais 1% de mentira. Sim. Isso é o suficiente para acabar com aquilo, né? É como a profeta, na mensagem A Personificação do Cristianismo, ele cita lá, né, sobre a nota de 100, que você tem 2 notas, a de 100, uma falsa e uma verdadeira. E só tem uma coisa para você diferenciar aquilo. Às vezes é um risquinho que tem ali, aquilo é a nota falsa. Apenas uma coisa, um risquinho que tem na verdadeira e não tem na falsa, aquilo já é o suficiente para te enganar, né? Eu queria só deixar um parágrafo aqui na mensagem Demonologia e Estado Religioso, né? Lá no parágrafo 149, o profeta diz assim: e se Jesus disse que os 2 espíritos nos últimos dias seriam tão parecidos que, se possível for, enganariam até os escolhidos, pessoas religiosas. Agora, recorda, lá não há nada lá fora seus frios e formais, frio e formal lá fora. Eles têm simplesmente uma forma de religiosidade, vê você? Mas esses 2 espíritos são espíritos reais. Eles eram tão parecidos que enganariam até os próprios escolhidos. Se possível, não enganar até os próprios escolhidos, pois estaria trabalhando lado a lado nos últimos dias. Jesus disse, ele disse, né? Amém. Bom, João? Só quero deixar um parágrafo aqui, ele falou muito sobre os frutos, né? O parágrafo 64 dessa mesma mensagem, o Brana diz. É bom a gente citar os parágrafos, né? Se algum irmão tiver alguma dúvida e tudo mais, nós mostramos aqui o que o irmão Brana diz. O Brana diz assim, nessa mesma mensagem, no parágrafo 64, mas por seus frutos os conhecereis. Aí está vendo? Agora, o mesmo Espírito Santo pode abençoar um hipócrita. Isso golpeou algum de vocês, arminianos, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Santidade foi-lhes ensinado, o que eu também creio em santidade, mas o mesmo Espírito, a chuva cai sobre o justo e o injusto, mas por seus frutos os conhecereis. Para encerrar aqui na minha parte, nós vemos que esse tema é um tema muito atual, né? Nós vemos isso acontecendo dentro da mensagem, isso dentro das denominações. Nós vemos que os espíritos são muito parecidos. Quando o irmão Brana ele veio até no final dessa mensagem, o irmão Brana disse que um homem era para cura do filho dele, e aí o irmão Brana, ele não curou na hora, ele falou, o senhor volta para a sua cidade, e tal dia o senhor vai contar tal mulher, e essa mulher vai falar tal coisa. E aí começaram a chamar ele de vidente, porque tinha uma mulher, que o irmão Brana conecta essa mulher com essa feiticeira que nós vimos aqui, em 1 Samuel, que ela também fazia discernimento, e começaram a falar que o irmão Brana era adivinho, mas você vê que os frutos são totalmente diferentes. O que aquilo que o irmão Brana fez trouxe? Trouxe a cura, trouxe uma experiência com Deus, e o que aquela mulher trazia? Era um demônio ali dentro. Você vê que os 2 espíritos são parecidos e muito mais, eu digo de uma forma um pouco mais perigosa ainda, quando nós queremos mostrar que nós somos grandes pessoas, que lemos muito, que nós lemos muita Bíblia, que vamos aos cultos todos os dias, mas se aquela luz não está aqui dentro, se o Espírito Santo não está selado aqui dentro, isso não significa nada. É em vão. E eu fico com a mesma palavra que o irmão Rafael disse, busquemos a cada dia sermos selados pelo Espírito Santo, porque quando somos selados pelo Espírito Santo, somos como águias, né? Esses espíritos vêm, mas nós passamos por cima de tudo isso. Busquemos a cada dia mais e mais o Espírito Santo, porque essa é a única forma de escape, essa é a única porta de escape, eu creio que para tudo, para todos os espíritos, o Espírito Santo é a única forma de escape. Então, eu deixo essa minha parte aqui, volto a palavra para o irmão Gabriel. Amém. Eu creio que assim, nós iremos trazer a segunda parte desse programa, onde o profeta disse, nós lemos a história de Samuel, quando ele foi ter um encontro com a feiticeira. O profeta fala que 3 coisas ali aconteceram. Nós iremos trazer, fica como expectativa para os irmãos, no próximo programa. Os irmãos que quiserem acompanhar, está lendo a mensagem de demonologia. O profeta pregou uma série de demonologia em vários
vários anos. Os irmãos procurem para ler, porque é um tema de atualidade. Eu gostaria de encerrar dizendo esse parágrafo que o profeta diz. No 217 ele diz assim: demônios operando. Onde eu os enquadrei no estado físico, eu já estou no estado espiritual. Onde eles estão no estado religioso. Onde eles estão no além, chamados de câncer, e chamam disto, aquilo outro, mas eu provei a vocês pela Bíblia que são demônios. Ele está falando do estado físico. Ele diz assim: agora, aqui, hoje, eles estão novamente no estado religioso. Muito religiosos. Muito pios. Se você começar, irmão, e pensar, observe isso que o profeta vai dizer, amados. Caim, o próprio começo disso, era um homem muito religioso. Esaú era um homem muito religioso. Judas era um homem muito religioso. É religião. Não é o mundo lá fora. Então, esse demônio não está no mundo lá fora. Esse demônio não está operando lá fora. Ele está no nosso meio operando. Não é o mundo fora. Está bem no nosso meio, o profeta diz. Observe. Isto é demonologia. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Que as palavras fortaleçam a tua fé. Que edifique tua alma. Que edifique você nessa caminhada. Que nós estamos aqui, não estamos fazendo um trabalho em vão. E nem um trabalho do homem. Estamos fazendo um trabalho para Deus. Porque nos últimos dias o profeta disse que levantariam homens para manifestar essa palavra. Sim. E creio que Deus tem levantado não só nós, a várias pessoas, a vários pastores, para despertar o povo para saber que não é tempo mais de ficarmos brincando aqui. É tempo de nós entendermos a palavra e aplicarmos esse sinal em nossa vida. Expulsando todos os demônios, expulsando todos os espíritos que ainda nos impedem. E se você estiver fraco, irmãos, dobre seus joelhos no chão e ore. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão, e Deus irá lhe responder. Amém? Que Deus os abençoe. Shalom. Shalom. Shalom.